Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Bruno Azê, o seu bom amigo. Tá começando agora mais um podcast de A a Z, o maior podcast de relações do Brasil. Hoje um episódio especial. Vamos falar sobre inteligência emocional, relacionamentos e nada mais importante do que falar sobre isso com um especialista da inteligência emocional e melhor, um comunicador para me dar uma aula de comunicação aqui, Mário Dominovski. Acertei então. Acertou de primeira. Irmão, obrigado por ter aceitado o convite. De verdade, é uma honra e um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Parabéns pelo espaço. Antes de você se apresentar, quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, né? Queria agradecer a El Rey Store, por disponibilizar as roupas, pra mim tá mais elegante aqui pros convidados, né? Disponibilizar os bonés aqui. Se você quiser boné, roupas, moletom, camiseta, calça, bermuda, chinelo, touca e também roupa para criança. Eles têm a linha El Reizinho Store também. Se você quiser produtos de qualidade, roupas de qualidade, só entrar em contato com a El Rei. O arroba deles vai estar aqui na descrição do vídeo. E o nosso patrocinador oficial, que é a Cadeiras Brasil Tropical. Estão há mais de 20 anos no mercado, com galpão próprio em Guarulhos, né, distribuindo para todo o Brasil. Eles são o número 1 de vendas no Mercado Livre, vendendo cadeiras de praia, guarda-sol, ombrelone, espreguiçadeiras, carrinhos de praia, tudo para o seu conforto, lazer e divertimento, no seu relaxamento nas férias, mas também não só para as praias, mas condomínio, hostel, hotéis, fazendas. Todos eles são clientes da Cadeira Brasil Tropical. E se você quiser uma cadeira de praia, guarda-sol, espreguiçadeira, com o seu logo ou logo da sua empresa, só entrar em contato com eles que eles personalizam, fazem para você, entregam produto de qualidade, são o número 1 do mercado no Brasil. E também fazer um agradecimento especial a Babi Elo, por estar com esse projeto aí, né? Agora eu tô tentando ser mais fitness, cuidar mais do meu corpo. E a Babi é uma ótima profissional que tá me ajudando aí na criação dos treinos pra mim fazer, pra mim poder emagrecer, pra mim poder cuidar mais da parte física da minha saúde. Então, obrigado, Babi, por estar dando essa força aí. E vocês que querem uma personal de qualidade ali na região da Zona Norte, Guarulhos, só entrar em contato com a Gabi Elo, também vai estar aqui na descrição do vídeo. E também vou agradecer a Rafa. Eu tá com um sorrisinho mais bonitinho aqui, né? Nada melhor do que agradecer a minha dentista, a Rafaela Locatelli, né? Por cuidar dos meus dentes, por ter uma preocupação. Poxa, ela me liga, ela viu minha panorâmica, me ligou e falou: Bru, poxa, tem um negocinho aqui que a gente pode tentar fazer mais pra frente, porque para não te dar um problema aí na sua gengiva, porque eu perdi um dente há muito tempo atrás e a raiz infeccionou, aí eu tirei, só que ainda ficou... Então, todo um cuidado que a Rafa tem com os seus clientes. Então, nada como uma profissional que cuida, né? Isso. Então, Rafa, muito obrigado aí por todo o cuidado, pela parceria. E vocês que querem uma dentista também de primeira linha, né? Não senti dor quando eu fiz a limpeza nos dentes. Olha. Eu tenho pavor de dentista e nós tava conversando, eu odeio dor. E, cara, ela fez a limpeza nos meus dentes, não senti dor nenhuma. Até falei pra ela, cara, você tem mão de veludo. Maravilhoso. Foi maravilhoso. Então, se vocês quiserem uma dentista de qualidade, cuidadosa, atenciosa, uma ótima profissional... Também vai estar o arroba dela aqui embaixo, Rafaela Locatelli. Obrigado, viu? Então vamos começar esse bate-papo, irmão. Que agora eu tô muito ansioso. Eu já tive uma breve aqui. O podcast, ele sempre tem um pré-podcast, né? Que a gente conversa antes, bate o papo. Tem um esquenta. Isso, por mais que a gente já conversou um pouco, eu quero muito conhecer um pouco da sua história, saber quem é você, né? Temos um amigo em comum que nos ligou e, porra, de cara eu já bati o olho, gostei, falei, cara, esse cara tem uma energia muito boa, quero trazer ele aqui, quero conhecê-lo. Então, fique à vontade para falar quem é o Mário Dominovski. Não posso esquecer esse. Fica à vontade, irmão, pra falar um pouco da sua história. Quem é você e por que você tá aqui hoje? Vai. Quero aproveitar e mandar esse abraço pro Tommy Talks, que fez essa ponte aqui, por isso que estamos aqui. Entendeu? Nosso irmão. Obrigado, Tommy. Agradecemos demais ao menino Tommy. O meu nome é Mário Dominovski e eu falo sobre inteligência emocional nas redes sociais. E a minha primeira formação é em comunicação. E eu acho que aí que também nasceu tudo. Eu gosto muito de como comunicar melhor, como entender melhor as pessoas, porque eu sei que a parte de comunicação sempre pode melhorar. Às vezes a pessoa pergunta alguma coisa pra você, tipo assim, viu, o que você vai fazer na sexta? Daí você pensa, mas é sexta de manhã, de tarde ou de noite, ela vai me convidar pra sair, alguma coisa... O que você quer? Não, pra saber se, tipo, eu posso fazer tal coisa em casa ou não. É muito mais fácil, né? Vamos facilitar essa comunicação. Então, quando eu comecei a estudar mais sobre autoconhecimento, que veio... Foi muito interessante, porque como comunicador, eu achava que eu comunicava bem. Quando eu comecei a estudar mais sobre autoconhecimento, que uma das minhas formações é em filosofia hindu,
eu entendi que para comunicar bem uma emoção, eu preciso entender primeiro essa emoção. Deixa eu processar aqui como funciona. E esse momento de autoestudo, de mergulhar, de tipo, tô sentindo tal coisa porque aconteceu XYZ. Por quê? Como, por quê? Quando, onde? Deixa eu processar para tentar. Então, esse é um trabalho muito legal que, assim, a gente tá falando de relacionamento antes, né? Tipo, algo aconteceu. Eu mergulho no interior, processo, o que aconteceu, o que é valor para mim, o que não é, o que é lealdade, o que não é. Volto para essa superfície e posso conversar com a pessoa de uma forma muito melhor, processar do que eu estou sentindo, o que eu quero, o que eu não quero. Então, hoje, esse é o meu trabalho online, esse é o meu trabalho com as pessoas. Eu quero ajudá-las a entender como elas mergulham em si e voltam para a superfície para traduzir isso. Porque se você não sabe o que você está sentindo, como que eu vou saber? Isso, não faz. Você precisa ter mais clareza na hora que você falar. E é mais fácil quando você se conhece. Sim. Então, vamos falar sobre o autoconhecimento, porque é um tema que eu gosto bastante. Inclusive, eu falo muito nas minhas redes sociais sobre reforma íntima, né? Que é a base do autoconhecimento, é você se reformar por dentro, se entender, saber quais são suas falhas, os motivadores de tudo isso, e você entregar, de repente, o melhor pro outro, baseado no se conhecer melhor. Sim. Como pra você foi isso? Você teve uma experiência que causou essa sensibilidade em você em estudar isso, em se dedicar a isso? Ou não? Simplesmente foi algo que você sempre achou muito interessante? Foi uma excelente pergunta, eu adorei. Porque eu naturalmente, a minha psicóloga sempre falou isso, eu naturalmente leio muito bem as pessoas. Então, muitas vezes, acontecia alguma coisa que, tipo, vinha alguma amiga e falava, porque tal coisa aconteceu comigo, com o boy, ou com a minha mãe. Tá, mas já pensou que talvez na cabeça dela, da sua mãe, do boy, né? Tá passando isso, porque a pessoa... Nossa, eu não tinha pensado nisso. E daí a pessoa vai e pergunta, e era isso mesmo. Então, às vezes, ela matutava A, e na cabeça da pessoa era um outro universo, tava, tipo, matutando B. Então, as minhas dicas... que a gente começou muito parecido, eu nem contei isso ainda. Foi conversando com os amigos, de tipo assim, olha, tenta perceber isso daqui que tá acontecendo com a pessoa. Mas já tentou parar em um lugar... já parou para pensar em um lugar de empatia que talvez a pessoa esteja assim, assado? Mas o analisar também não é uma coisa que a gente vai justificar o comportamento do outro. É só dar o benefício da dúvida e dar a possibilidade da pessoa se explicar. Sim. Porque era o que a gente estava falando muitas vezes. A pessoa, tipo assim, você pisou na bola comigo? Nunca mais olhe na minha cara. Sim. Mas às vezes a pessoa, tipo, não teve essa intenção. Tipo, ela não percebeu que aconteceria tal coisa. Às vezes ela fez na intenção. E assim, tá tudo bem. O importante é você ter clareza disso. Então, começou o trabalho assim, de conversa com os amigos, de dando essas dicas, partindo de um lugar de empatia. E eu acho muito interessante porque hoje em dia as pessoas têm... Eu não vou dizer pouca empatia, mas as pessoas estão muito individualistas. Sim. É assim, eu vou vir no seu podcast, tem que ser o melhor dia para mim, do melhor momento e tal coisa. Tipo, eu vou me adaptar pouco a você. Sim. Vamos sair de um date, fazer alguma coisa? Não, mas... de quarta-feira que você pode? Eu não posso. E acho que não é pra gente ficar junto, não é mesmo? Então rola aquele pouco esforço de eu sair do meu mundinho pra ver o mundo dos outros. Sim. Então parte muito daí. Falta um pouco de esforço das pessoas, né? Eu acho que as pessoas precisam estar mais dispostas a entender o outro. Porque as pessoas... Tipo, eu quero, por exemplo, ir pra Disney. Vamos voar. Não, mas eu não quero voar. Como que você quer chegar na Disney se você não quer voar? Não tô entendendo. Mas eu quero ter um relacionamento, mas eu não quero abrir mão de, sei lá, flertar com outras pessoas. Mas não funciona assim, talvez, não sei. Talvez um relacionamento aberto, o que a gente pode fazer? Isso, então você busca alternativas nesse sentido. Então, é isso, entendeu? É exatamente isso, né? E você falou um ponto bom de relacionamento que eu acho interessante, que eu ouvi esses dias essa frase. E eu achei muito interessante que a mulher falou assim que... Sabe qual é a única certeza que você tem num relacionamento? A única certeza que você tem no relacionamento é que um vai falhar com o outro. Sim. Essa é a única certeza. Nem de ser feliz, sempre você tem a certeza que um vai falhar com o outro. Então isso, pra mim, mostra a grandeza dessa consciência que você falou. De a gente ter a consciência e estar disposto a fazer algo por algo maior. É aquilo de compreender o outro, de tentar entender, de ver os cenários. Porque na vida as pessoas vão falhar com você. Se você levar a ferro e fogo tudo que fazem com você, você não vai se relacionar com ninguém. Você vai ser uma pessoa... eu até costumo falar isso, que a gente não mede... Vai, um exemplo. Como você é boa em relacionamentos baseado no número de pessoas que tem no seu aniversário. A gente se baseia se durante esses anos todos as mesmas pessoas estão lá.
Então, porque eu posso ter 100 pessoas no meu aniversário esse ano e amanhã tem mais 100. Mas são 100 diferentes. Então isso mostra que eu tenho facilidade de conectar, mas dificuldade de manter. Agora, se eu tenho todo ano no meu aniversário 10 pessoas, mas 8 se repetem, isso mostra pra mim que eu tenho uma facilidade incrível de manter relações. E isso constrói o quê? Constrói uma adaptabilidade e uma facilidade que eu tenho em perdoar, em passar por cima de erros, porque é impossível a gente ter uma relação longa que algum amigo não me chateou, não me falhou, não sumiu, não se afastou, mas eu preferi manter as coisas boas do que as coisas ruins. Sim. É o esforço no que você falou, né? E é aquela coisa, muitas vezes nós somos pouco tolerantes com os outros, mas a gente pede muita tolerância. Então, tipo assim, o outro errou comigo. Tá, mas quantas vezes você já errou com o outro? E às vezes a pessoa não falou, tipo... Por que ninguém tá se conversando aí? Tipo, você é a pessoa perfeita que nunca erra. Sim. Então, é bom sair um pouco desse universo, tipo assim, cara, todo mundo vai errar. E tá tudo bem. E igualzinho você falou, uma coisa muito boa, que o relacionamento bom, o relacionamento duradouro, é aquele que as pessoas envolvidas, 2 ou mais, pode ser de amizade, família, relacionamento afetivo, são dispostas a melhorar para continuar naquilo. Isso mesmo. Porque sempre vai ter arestas pra gente aparar. Sempre. Tipo, eu posso estudar inteligência emocional, a outra pessoa pode estudar inteligência emocional, e assim, vira e mexe, vai pisar na bola, vai ter um deslize aqui, tipo... E às vezes, e foi o que você falou, às vezes não é nem maldade, às vezes é uma conduta, às vezes é uma construção, às vezes é uma estrutura que você tem que, cara, você mesmo tá lutando pra derrubar, mas você não consegue. Então, assim, foi o que você falou, estar disposto. Pra mim, eu acho que é isso. Você falou agora uma frase que eu achei genial, que é, pô, as relações longas, elas precisam ser 2 pessoas que estão dispostas a melhorar pra continuar aquilo que é bom. Então, eu acho isso foda. Então, vamos entrar nesse ramo agora, porque é um ramo que eu preciso aprender mais sobre. Bora. Relacionamento. Eu sou um cara que eu me relaciono muito com pessoas. Eu tenho uma facilidade incrível de me relacionar. Eu mantenho amizades longas. Eu tenho amizades de 25 anos, 20 anos, 15 anos. Meus aniversários, eles são lotados de gente e gente que se repete. Vai aumentando cada vez mais. Só que, pra relacionamento afetivo, cara, eu sou um problema. Não, sabe? você tá aprendendo. Isso. Tira isso do eu sou um problema. Beleza. Então vamos falar a forma certa. Eu neurociência. estou desenvolvendo isso. Mas eu tenho muita dificuldade, porque eu ainda falho. Eu sou um ser humano que eu ainda falho. Sei aonde eu falho. Sei aonde eu posso melhorar e tô transformando isso. Como eu já te falei, e as pessoas aqui sabem, eu tenho uma história de vida muito negativa e que eu venho transformando há 10 anos. Tá. Então, ainda carrego, às vezes, algumas coisas que ainda me desviam do caminho, mas eu crio consciência, retorno. Eu sei das minhas falhas. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu escolho só pessoas que não estão dispostas a passar por cima não estou dispostas a melhorar pra salvar a relação. Entendi. Por que isso acontece hoje? O problema tá muito em mim ou realmente também nas pessoas que não têm essa disponibilidade de acolhimento, de falar, cara, vamos junto. Eu vou tranquilizar um pouco você. O problema tem em todo mundo. Todos nós somos o problema. Eu posso usar mesóclise aqui, não tem nenhum problema. Você trouxe vários pontos extremamente legais. A forma como nós vemos o mundo também é uma forma, é um jeito, é um reflexo de como nós nos enxergamos. Sim. Então, tipo, eu sou muito duro com as pessoas. Provavelmente você é muito duro com você. Eu sou pouco tolerante com o erro dos outros. Provavelmente você é pouco tolerante com os seus erros. Você se pune demais. Então, é sempre um reflexo. Por isso que eu falo, para a gente conseguir se relacionar fora, a gente também precisa se relacionar dentro. E o meu trabalho, que eu gosto muito, é tipo, vamos mergulhar em nós para, tipo assim, tá... Onde você acha que você está errando? Onde você acha que você está pisando na bola? Porque quando você, tipo assim, igual você trouxe, que é muito comum, não é para trazer um peso. Tipo assim, acho que eu sou o problema porque A, B e C. Tipo, tá, mas por que você acha isso? Vamos escrever, vamos processar. Por quê? Quando alguma coisa está no nosso inconsciente, a gente não percebe aquilo, isso nos controla. Tipo, é a nossa justificativa. Eu não dou certo em relacionamento, porque eu sou o problema, imagina, eu só escolho gente indisponível, eu só escolho gente desleal. Então, tipo, você parte do pressuposto que é assim, ponto. Sim. E, na verdade, quando você traz isso pro consciente, você começa a dominar aquilo. Tipo, tá, mas por que eu acho que eu sou o problema? Porque certa vez isso aqui aconteceu dessa forma, eu processei assim e reagi dessa forma e eu queria ter reagido diferente. Eu queria, tipo, acho que eu percebi os sinais antes, mas eu ignorei, né? Tá, o que a gente pode fazer de melhor na próxima vez? Porque a vida é tentativa e erro.
Tipo, ninguém sabe o que tá fazendo aqui. Nós crescemos com aquela imagem de, tipo assim, pai e mãe são super-heróis, eles sabem absolutamente tudo. E quando a gente cresce, a gente percebe que eles só são, tipo, adultos que trabalham, mas ainda tem a criancinha interior deles e que muitas vezes eles não sabem lidar com as situações. E que, tipo assim, quando eu for adulto, eu vou ter meu dinheiro, eu vou saber sempre o que fazer. Agora a gente é adulto e a gente tá assim, né? Não sei muito o que fazer. Babublé das ideias. Então, quando a gente desmistifica isso, de tipo assim, tá, estou sempre em melhorias, eu estou sempre fazendo os meus upgrades, fazendo o download do novo firmware da minha cabeça, das minhas emoções, você tira um pouco desse peso de não, nesse ponto da vida, tipo, sei lá, eu já me relacionei tanto que eu já deveria saber evitar esse tipo de gente. Mas enquanto isso ainda está no seu inconsciente, você não traz o como, porquê, quando, onde, por que que eu quero, como que eu quero, isso ainda te domina. Sim. Entendeu? Porque o mais legal de tudo, falando de autoconhecimento, é quando você conhece o seu lado luz e o seu lado sombra. Que todos temos. Sim. Não tem uma pessoa que, tipo assim, essa pessoa é muito legal de se relacionar. Tem gente que chega no meu Instagram e fala assim, você fala de inteligência emocional. Deve ser muito legal namorar você, porque não deve ter problema. Pelo contrário. E pelo contrário, tipo, a gente lida com as coisas de uma forma menos pesada. Mas a gente ainda vai lidar com coisa chata. Sim. E a gente vai ter os mesmos problemas. Os mesmos problemas. Então a gente até pode falar sobre a forma como nós vamos verbalizar uma emoção. Sim. E antes de verbalizar, a gente precisa processar. Por exemplo, eu vejo muitas emoções como uma panela de pressão. E eu gosto de fazer essas alusões porque facilita muito na hora de entender. Preste atenção. Se você tem uma panela de pressão que começou a pegar pressão antes da hora, tipo assim, nossa, não, ainda não é para começar a cozinhar esse grão de bico, o que você faz? Você levanta a tampinha e faz aquele... Tira um pouco da Daí pressão. você abre a tampa e tipo, tá tudo bem. Agora, se você percebeu que pegou pressão, daí você fica, não podia cozinhar o grão de bico agora. E eu mexo, não mexo. E tá pegando mais pressão, meu Deus, tá passando o tempo. Quando você vê, já passou o tempo de tirar o pininho. Já era. Se você for tentar fazer isso, a panela vai explodir. A mesma coisa em relacionamento. Então, alguma coisa aconteceu que incomodou, você passa esses próximos minutos processando. Estranho, não gostei. Por que eu não gostei? Será, como eu posso falar isso de uma forma carinhosa? Porque essa pessoa ama, essa pessoa divide a cama comigo. Tipo, eu dou um beijinho nela antes de dormir. Como eu posso processar para falar da melhor forma? Porque se você deixa isso pegar pressão, quando acontece na 10ª vez que você nunca falou que isso te incomodava, você explode. Daí a pessoa fica assim, nossa, mas de onde que veio isso? E eu vou falar uma situação muito simples que eu levei bronca do mozão. Foi ótimo isso, porque, óbvio, não tinha percebido. Fazer a barba faz uma bagunça danada em casa. E eu tento, tipo, depois limpar tudo. Só que a gente tem aquela pia que é de, acho que é granilito, né? Que é tipo preta, branca. Sim. A gente não enxerga nada. E daí uma hora fazendo faxina, ele falou assim, viu, você podia fazer tipo A, B e C na hora de fazer a barba? Faz uma bagunça tão grande. Eu fiz assim, nossa, eu não tinha percebido. Obrigado que você me falou. E seguimos bem. Agora imagina se eu faço uma vez a barba e ele não fala nada. Agora imagina se eu faço 5 vezes e ele não fala nada. Chega depois de 6 meses ele fala, porra, a barba, bagunça, eu não aguento mais. Tipo, mas a gente nunca falou nada, eu não sabia disso. Para mim não era incômodo e eu achava que eu estava fazendo o suficiente. Então aí que a gente percebe que pode melhorar. E eu acho que quando a gente não deixa pegar pressão, vai que é uma beleza. E esse é o ponto. Como é que a gente consegue chegar nesse ponto de entender isso? Porque eu vou falar por mim. Eu tenho uma grande dificuldade, que é o quê? Como eu vivi muito tempo da minha vida na loucura de falar o que pensava, briga, confusão, e eu mudei isso, eu virei o oposto. Eu sou o cara hoje que, cara, eu odeio confusão, eu odeio discussão, eu odeio causar um mal, nada. Então eu tenho muita dificuldade de falar pra você alguma coisa que me incomodou. Tá. Porque na minha cabeça eu acho, puta, eu vou incomodar a pessoa. Eu vou dar um exemplo de um relacionamento que eu tive. Eu tive um relacionamento, eu sou um cara muito carinhoso, né? Sou canceriano, então, acolhedor, carinhoso. Coração é gigante. Eu gosto de carinho e tal. E eu namorava uma pessoa que ela era mais fria. Tá. Ela não era tão, não falava tanto que me amava, não era tão carinhosa igual a mim. Cara, e eu sentia muito falta disso. Pra caramba. Só que eu não falava, nunca falei. Porque eu sabia que ela era assim. E um dia a gente sentado, conversando, ela abriu o coração e falou, queria pedir desculpa pra você, porque às vezes eu não sou tão carinhosa, tão afetuosa como você, sabe? Às vezes, de repente, você deve sentir falta disso, não sei o quê. Só que ela tava falando de um jeito tão, tipo, parecendo que se culpando,
que na minha cabeça eu falei, cara, eu não posso confirmar isso, mano. Uhum. Aí eu falei pra ela, não, eu te entendo, fica tranquila, sossegada, eu super entendo de boa. Então eu tive a oportunidade de falar, porra, eu sinto falta. Uhum. Mas por imaginar que eu poderia causar um mal ou um peso pra ela, eu preferi ficar quieto. Entendi. Eu tenho esse grau de empatia muito alto dentro de mim, de tipo, Uhum. cara, eu prefiro me fazer mal do que fazer mal a você. Uhum. Então eu tenho uma dificuldade muito grande. Então existem relacionamentos que as pessoas têm esse tipo de dificuldade, mas também existe o outro lado que é o saber se comunicar. Sim. Que nem você falou, o seu companheiro, ele falou de uma forma ali tranquila, ele não esperou a pressão, Uhum. né? Mas eu sei que tem pessoas que não sabem como se comunicar e acabam chegando apontando o dedo. Uhum. E isso não cria consciência na gente. Isso faz a gente falar, mano, pelo amor de Deus, tá falando de pirraça, tá me tirando. Uhum. Isso não é problema, sabe? Como a gente ter esse equilíbrio? Uhum. Quem não consegue falar, aprender a falar sem ter esse peso. E quem fala, saber falar de uma forma tranquila para que a pessoa entenda e não vire uma bola de neve, uma coisa pior, ao invés de consertar, entendeu? Entendi. Tem 2 pontos pra falar nessa frase que você trouxe. Não nessa frase, tipo, No contexto. Fala, né, no contexto inteiro. Primeiro que pra gente comunicar, você precisa entender que a gente vai causar desconforto no outro. E tá tudo bem. Porque é assim que a gente consegue melhorar. E muitas vezes o que a gente acha que vai ser o desconforto no outro, às vezes para a pessoa vai ser muito tranquilo. Voltar nesse exemplo de fazer a barba. Quando o João falou, tipo assim, talvez ele tenha pensado, será que o Mário vai ficar desconfortável, que eu vou chamar a atenção dele? E eu não achei desconfortável. Eu achei ótimo, porque ele impôs um limite ali e que pudesse me fazer desconfortável ou não, mas era importante porque para ele estava confortável. Como que a gente fica desconfortável? Imagina que assim, eu tô num ponto de desconforto e você não. Como que a gente pode melhorar isso para transformar essa relação mais balanceada? Olha, tô passando por A, B e C e eu não tô sabendo como lidar. Vamos conversar sobre? Você nivela. Então, você nivela eu não vou colocar desconforto, você alinha essas expectativas visando o conforto. Então, a coisa não é tipo assim, você não pode colocar um limite pensando, tipo assim, ela vai ficar desconfortável, talvez ela vá embora, talvez ela não goste mais de mim. Você tem que colocar o seu limite pensando, eu mereço uma vida, um relacionamento, uma casa, né, mais confortável. E não é fazer testes com a pessoa, tipo assim, se você não limpar a casa todo dia, eu vou te abandonar. Não é isso, porque eu mereço uma casa limpa, eu mereço conforto, não é isso. Mas quando você tira esse peso de será que eu estou causando um mal para ela? Se você estivesse causando um mal para essa pessoa, a pessoa não estaria com você. Ninguém gosta de ficar sentindo dor. Ninguém gosta de estar com uma pessoa que faz mal pra gente. Então, eu acho que é aí que é o ponto legal. Aqueles casais que são extremamente, assim, perfeitos nas redes sociais. Imagina, ele faz isso pra ela faz isso pra ele faz isso pra ele. Não existe, porque aquilo que a gente estava falando sempre vai ter um momentinho de aparar as arestas. E é aí que a gente fortalece o relacionamento. Então, pensa tipo assim, talvez eu deixe a pessoa um pouquinho desconfortável, mas qual é o resultado que vai sair disso? Talvez nós dois estejamos mais confortáveis com a situação. Talvez a gente tenha mais qualidade de vida, qualidade de relacionamento. Talvez a gente se dê melhor ainda. Talvez a gente fortaleça a nossa relação. Então, assim, cara, olha quantos benefícios para tipo, talvez... É muito mais uma percepção nossa, por isso que eu falei, é muito um reflexo. Sim. Tipo, talvez nós não gostemos que as pessoas nos imponham limites de não gosto que você faz tal coisa, porque a gente tem que mudar. Sim. E gera um esforço fazer essa mudança. Tipo, se eu sempre marco um café com você e eu chego atrasado, sempre eu tô 1 hora atrasado, para manter a sua amizade, eu vou precisar fazer o esforço de me programar melhor. Como eu gosto do Bruno na minha vida, não, realmente, ele vale muito a pena. Deixa eu fazer esse esforço, me programar melhor para ir. Eu acabo me tornando uma pessoa melhor para mim mesmo e para todo mundo. Sim. Então, eu acho que pensando lá na frente em melhores relações, tipo, tá tudo bem um mini desconforto agora. É igual academia, tipo, ninguém gosta de fazer 50 abdominais. Mas todo mundo adora ter um tanquinho. Sim. Então, tipo, você não precisa fazer 5.000 abdominais por dia, que é o pegar pressão. Tipo, agora eu preciso ficar trincado pro verão, que é domingo pra começar, entendeu? Então, um pouquinho todos os dias, cara, você chega tão longe em absolutamente tudo. Para relações não ia ser diferente. Então, faz sentido, mas nossa, eu falo pra mim porque é muito difícil isso pra mim, mas... Você falou outra coisa que eu achei interessante sobre aparar as arestas, né? A gente entender durante o processo ali
e resolução dos problemas. Eu vejo hoje, e sinto que, como a gente falou até antes, os relacionamentos líquidos, né? Uhum. Que as pessoas elas não estão tão dispostas a aparar essas arestas, sabe? Uhum. As pessoas elas têm tendência mais a falar sobre o que me incomoda, mas eu tô pouco me importando com o que incomoda você. Uhum. E a partir do momento que você não se adequa ao que me incomoda, você se torna alguém descartável pra mim. Uhum. Como você enxerga isso hoje? Nesse mundo que a gente vive, que é um mundo de relacionamentos líquidos, o amor líquido, né? Como Bauman fala muito. E eu concordo bastante. Eu acho que as pessoas hoje elas estão preferindo substituir ao invés de consertar, de ressignificar. Como é que você enxerga isso hoje? Eu acho que tem dois extremos. Eu acho que é num geral isso das pessoas verem mais pessoas e objetos como descartáveis. Tipo assim, a bateria do celular tá viciada, eu não vou trocar a bateria, eu vou trocar de celular. Tipo, o meu monitor tá meio esquisito, né? A tela também, eu vou mudar, eu não vou mandar pro conserto. Mesma coisa, tipo, a pessoa, se a pessoa pisou na bola comigo, eu vou trocar. É mais fácil voltar pro Tinder, procurar a galera, do que, tipo, trabalhar naquilo. E eu digo que são extremos, por quê? Porque eu não quero que as pessoas vão pro extremo, tipo assim, eu sou super agredido em casa, o meu parceiro, minha parceira é super violento. Não estamos falando disso. Não, mas eu não quero. Não é isso, tá, gente? Então, se você precisa de ajuda, tem telefones para isso, pelo amor de Deus, tá? Não é extremo. Não é extremo. Mas eu acho que tá muito, vem a nós, ao meu reino. Então, tipo, vocês têm que se adaptar a mim, porque eu sou a pessoa mais maravilhosa do planeta. Tipo, eu não tenho defeitos. Sim. Então, tipo, vocês têm que se adequar a mim, porque minha psicóloga falou para eu me valorizar e é assim que funciona. Só que, na verdade, como a gente vive em sociedade, você também precisa se adaptar para absolutamente tudo. Essa sensação de querer se adaptar pouco se reflete em várias áreas da vida, não só em relacionamento. Mas, por exemplo, assim, às vezes você quer trabalhar muito em uma empresa X. Você chega lá, tipo assim, nossa, por exemplo, vou dar o exemplo de uma empresa super hypada desde os anos 2000, o Google, que tem puffzinho, tem dia de levar o cachorro, tem essas coisas, tipo, né, café de graça e tal. A partir do momento em que você idealizou, tipo, trabalhar no Google é perfeito, quando você chega lá, que tem uma falta de comunicação, alguém atrasou a reunião, alguém fez uma reunião que podia ser um e-mail, você pensa, ruim. Não é o que eu pensava. Acho que eu vou ter que ir para a Microsoft agora, vou ter que ir para o Bing, que é o concorrente. Então, assim, todo lugar vai ter o lado de luz e o lado de sombra. E se você não está alinhado com quem você é, o que é um valor para você, o que não é, você vai o tempo todo ser um eterno buscador. E eu, Mário Dominovski, meu CPF, eu acho um saco ser um eterno buscador. Nossa, eu também acho. Então, essa coisa tipo assim, não, eu tô vivendo, a vida é uma só, tem que ficar experimentando. Não é o meu perfil. Se faz você feliz, se joga. Não é o meu perfil, entendeu? Então, essa coisa de em todo lugar e com todas as pessoas eu consigo aprender como melhorar, onde eu posso melhorar, e todos os ambientes, todas as pessoas falam mais sobre mim do que sobre elas. Então, por exemplo, se aqui você, sei lá, você resolver fazer alguma coisa, tipo, pegar a meleca do nariz, e eu achar esquisito, eu não vou ficar tipo assim, por que o Bruno fez isso? Não, é um valor para mim, eu não faria isso num podcast. Como você pode crescer com essa experiência? Sim. E eu vejo que as pessoas estão pouco dispostas, não vou dizer as pessoas no geral, mas existem alguns tipos de pessoas que, tipo assim, nessa situação, falam assim, o Bruno é uma péssima pessoa porque ele tá cutucando o nariz mesmo numa entrevista, ao invés de será que é o meu ambiente? Será que eu faria? Será que eu não faria? Às vezes ele tá muito sofrendo com essa meleca, tipo, 3 dias e agora finalmente ele vai se livrar disso. Sim. E tá tudo bem, sabe? Sim. Então é ver oportunidade de crescimento pessoal em todas as situações. Sabe? Isso. Tipo, a gente já não tá formadaço em tudo. Faz sentido. Eu penso dessa seguinte forma também. Mas eu concordo no que você falou. Algumas pessoas, não vamos generar, algumas pessoas, elas não têm essa percepção. Eu acho que você usou um exemplo que eu achei interessante, que é o monitor zoou, não vou consertar, compro outro. Bateria, troco. Eu acho que a gente cresceu nessa cultura de o que a gente conserta não vale a pena comprar algo novo, que a gente introduziu isso para as relações também. Sendo que pessoas são diferentes de coisas. Você me trouxe agora essa visão. Quando você deu esse exemplo, eu falei, cara, faz sentido. A gente cresce com essa visão de que tudo que conserta é ruim. E a gente, às vezes, até numa
conversa com alguém, a gente usa esses exemplos. Ah, vaso quebrado não conserta, nunca mais. Só que nós somos seres humanos adaptáveis. A gente se transforma, a gente se melhora, entende? Que nem eu tava contando um pouco da minha história. Se não me dessem uma outra oportunidade de eu ser o Bruno novo, que eu estava disposto a ser, me ressignificar como ser humano, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui batendo um papo foda com você. Por quê? Eu só estou aqui porque me deram uma segunda chance. Sim. Em algum momento me deram uma terceira, uma quarta, segunda chances em campos diferentes. Então, por que não acreditar que o ser humano que está ali pode melhorar? Por que compará-lo com um monitor quebrado, com um vaso quebrado que não se conserta? Sim. Foi o que a gente falou. Não estamos falando de relacionamentos abusivos, relacionamento de pessoas Não é agressivas. Não estamos falando de extremismo. Nós estamos falando de relacionamento bom que teve problema. É isso. Eu acho que é sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu enxergo tudo. Você ou os relacionamentos no todo. Eu não consigo fazer, que nem você deu o exemplo da meleca, eu não consigo também te pré-julgar ou te estabelecer um arquétipo, uma característica baseado numa única ação sua. Eu vou basear no contexto geral. Então, eu tenho um relacionamento, que nem eu falo abertamente, eu tive um relacionamento do qual foram de 6 anos. Ele terminou de uma forma catastrófica. Uma traição. A gente terminou por conta disso. Porra, Bruno, então foi... Nossa, o relacionamento deve ter sido uma merda. Não. Ele foi maravilhoso. Até a pessoa conhecer essa outra pessoa. Foi maravilhoso. Então foram 5 anos aonde 4 foi maravilhoso e 1 foi uma merda. Então calma aí. Na balança, ele foi muito bom. Então assim, eu vejo que as pessoas elas não têm essa percepção. Hoje em dia, eu tenho 5 anos de relacionamento com alguém, pisou na bola comigo. Filha da puta, merda, desgraçado, não vale nada. Espero que morra. Espero que morra, filha da mãe. E pra todo mundo, começa a difamar a pessoa. Isso me machuca quando eu vejo as pessoas falando Eu isso. acho muito feio. Eu acho muito feio. Aí começa a pegar defeitos. Ah, mas realmente não dava certo. Eu sabia que não ia pra frente. Porque, meu, desrespeitava a mãe. Em casa, oxe, nunca limpava a casa, não fazia nada. Oxe, dinheiro, era um vagabundo, não fazia nada. Aí você fica pensando assim, ó, cara, esse demorou 4 anos pra perceber tudo isso. Só que aí você percebe que Tipo, não é nossa, isso. nossa, que coisa. É né? que coisa. Só que não era isso. É que a pessoa prefere. E aí nós vamos entrar no outro lado emocional agora. Eu vejo esses tipos de atitude na seguinte forma. É o orgulho. Porque é muito mais fácil eu vender pros outros que eu perdi um monstro do que eu perdi uma pessoa boa. Então é muito mais fácil eu vender isso pras pessoas. O que você acha disso? E outro ponto, já vou fazer outra pergunta pra você responder logo em seguida. Mano. Que eu tenho isso. E pessoas que se arrependem, passam um tempo e percebem que a pessoa era boa e que ela genuinamente está disposta a corrigir, a mudar, só que pelo fato de ela já ter espalhado toda essa monstruosidade da pessoa para as pessoas à volta, ela não volta por orgulho porque ela não quer assumir que eu voltei com o monstro. Como é que é isso pra você? Esses dois cenários. Demonizar alguém e depois ter o orgulho de não dar o braço a torcer, de voltar, porque isso de repente ficaria feio demais. É legal que você trouxe 2 pontos que voltam pro mesmo ponto. Isso, que é exatamente isso de o quão você está disposto a melhorar na sua adversidade, né? Um dos meus professores, ele falava que dar uma segunda chance é você dar a oportunidade da pessoa fazer o mesmo erro. Não é não dar uma segunda chance. Mas, por exemplo, assim, você pisou na bola comigo. Bruno, tipo, tá, vamos... A gente entendeu que, tipo, sabe, marcamos um café, você chegou 1 hora depois. Eu tô dando um exemplo simples, né? Mas assim, vamos marcar um outro café. Você topa chegar às 3 dessa vez? Topo. Eu estou te dando uma outra chance de chegar no horário. Sim. E você, com o seu livre-arbítrio, você pode chegar ou não. E daí isso vai me falar muito mais sobre você e sobre mim do que, tipo, levar as coisas a ferro e fogo. Então, tipo, se você chegou atrasado, cara, o Bruno é assim. Se eu quiser o Bruno na minha vida, talvez eu precise Entender que falar que vou chegar às 2 e chegar às 3, tranquilo. Eu me adapto. Ou, tipo, quer saber? Eu só quero pessoas que vão chegar no horário comigo. Você tem o poder de mudar. As pessoas têm esse medo de, tipo, fazer diferente, porque o diferente, ele gera um frio na barriga, né? Muitas vezes a gente percebe a gente prefere ficar num conhecido desconfortável do que num desconhecido confortável. Sim. Isso que você falou de
essa pessoa foi ruim durante todos esses anos. Demonizar depois Demonizar a pessoa é muito um viés de confirmação. Porque, igual você falou, nunca tem um relacionamento que é só bosta. Sim. Porque se você tem um relacionamento que não teve nada de bom, você precisa de uma terapia urgente. Urgente, você tá com algum problema. Urgente. Assim, se você se viu nessa situação, você falou assim, eu não tenho nenhum amor. Vou ficar aqui? Não faz sentido. De novo, olhando pra fora, mas tem que olhar pra dentro. Sim. E eu acho muito interessante por quê? Por que eu falei de viés de confirmação? Porque, por exemplo, eu tenho tal namorada. E daí, tipo, eu terminei com essa namorada. Bruno, ela é A, ela é B, ela é C, né? Eu estou querendo que você fique do meu lado para eu não me sentir sozinho, porque eu já perdi essa pessoa. E se eu fizer a caveira dela para você, vai ser menos provável de você ir para ela perguntar, viu, fulano, você que terminou com o Mário e tudo mais, como que foi? Tipo, uma coisa extremamente invasiva, mas... Ouvi um outro lado da história. mas tipo, nosso Mário é tão anjinho, mas me fala o outro lado dele. Né? Daí a pessoa, do ponto de vista dela, vai falar, o Mário é A, o Mário é B, o Mário é C. Sim. E daí, tipo, eu não quero que isso aconteça. Então, eu já tento manipular essa situação de viés de confirmação para, tipo, gente, vocês são meus amigos, fiquem comigo, ela é uma pessoa horrível, entendeu? E isso mostra o quão frágil você é. Entendeu? Você não bate no peito, tipo assim, não, gente, cara, eu tentei pedir carinho, a pessoa não deu. Eu já tentei diversas vezes, cara, não deu. Então, tipo, certo. Você pode ser uma pessoa mó legal e, tipo, não acho que você seja pra mim. Ou que eu não seja pra você. Tipo, eu acho que a gente deu liga em certos níveis e não deu ligas em outros, e agora eu tô sentindo mais esse peso, tentei adaptar, não deu. Tipo, vamos seguir a vida. Sim. E às vezes, assim, a minha barra tá mais em cima. A sua, tipo assim, se a gente se relacionar e você, todo dia que a gente acordar, ouvir um eu te amo, você tá feliz. Mas eu gosto de um abraço, um carinho, eu gosto que antes de dormir a gente fique de conchinha, mas pra você não importa. Se você tem um quesito de 1 e isso é cumprido, você tá feliz. Se eu tenho 5 quesitos de 1 e 1 tá sendo cumprido, é aí que a gente tem que perceber, tipo, aqui eu não tô tendo o suficiente. Ela é uma pessoa legal, mas eu sinto que eu quero mais. E eu sei que eu posso dar mais e receber mais. Você não precisa demonizar a pessoa. Entendeu? Mas é aí que falta a maturidade emocional. Por quê? Só para finalizar o assunto. Porque é muito mais fácil eu terminar detestando a pessoa do que gostando da pessoa. É muito mais fácil, eu espero que ela morra, porque é uma vadia, porque ele é um puto, porque... do que tipo, cara, ela era muito legal, mas eu sinto que eu quero mais pra mim. É uma coisa tão vulnerável e é uma coisa tipo assim, cara, eu não sei como vai ser aqui o desconhecido. Eu sei que com essa pessoa eu tinha o meu eu te amo de bom dia todo dia. Talvez no próximo eu não tenha. Talvez no próximo eu tenha os 5 quesitos do que eu queria. Então essa coisa de... incógnita. É uma grande incógnita e as pessoas não estão dispostas a talvez... As pessoas não estão dispostas a passar pelo talvez eu tenha mais, talvez eu tenha menos, eu não vou saber. E daí elas se contentam com um pouquinho. Daí fica uma coisa meio desconfortável. E o fato... Outro ponto que eu acho interessante, que eu gosto de citar exemplos, porque eu converso com muita gente, eu tenho muitos conhecidos, então tenho história pra caramba que eu ouço. Tem uma pessoa, um amigo, ele acabou pisando na bola com essa companheira dele. Né? Traiu ela. Teve umas conversas lá, tal, não sei o que, se arrependeu, tal, isso aqui. Só que ao mesmo tempo, você ouvindo ele, tem vários pontos que ela faltava pra ele em alguns pontos na vida, né, que machucavam muito ele também, que ele sentia muita falta. E ele sempre falou, eu não tô justificando, eu errei, eu sei que eu errei, só que ele fala que toda vez que ele vai tentar uma conversa com ela, e ele vira pra ele e fala assim, tá, mas eu quero falar sobre as minhas dores, o que eu senti, porque eu também não me senti bem com você fez isso e aquilo. Ela não deixa ele falar sobre as dores dele, porque ela fala que ele falar sobre ele também sentiu dor ou ele também fez alguma coisa, é ele como se ele estivesse justificando e amenizando o erro dele. E aí ele fala, cara, eu não consigo falar sobre meus erros porque toda hora ela pensa que eu tô querendo justificar, sendo que eu não tô. Eu assumi o meu erro, eu sei que eu fiz merda, eu não tô passando pano. Só que eu queria que ela me ouvisse também em relação a dores que eu senti. E ela não me ouve. Como você vê? O que você pensa sobre isso? O que é uma fragilidade? A pessoa, de repente, ela não tem uma abertura pra, de repente, ela não quer abrir, ceder pra ver que tá errada também em algum ponto? Ou ela quer realmente manter essa estrutura de que eu sou uma vítima e em nenhum momento... não sei. Eu achei essa história interessante porque pra ele fica difícil ele conversar sobre as dores dele. E aí não teve volta. Um relacionamento que eu vou ser sincero e falar pra você, acho que tinha um potencial de construção, porque eles eram muito foda juntos, mas que ele não consegue essa abertura porque parece que ela
só voltaria com ele se ele voltasse como vítima, como o vilão total da história, ela só a vítima e ele teria que se adaptar e fazer tudo o que ela quer a partir de agora. Como você enxerga isso? Pela forma que você me falou, pode também ser briga de ego, que é aquela coisa, tipo assim, aquilo que a gente tava falando de orgulho, né? Sim. Tipo, não, na minha narrativa você é o vilão. E se você não assumir que você é o vilão, tipo, você não precisa estar na minha história. Sim. Vai parecer esquisito falar isso. Você já assistiu Game of Thrones? Já. Já assistiu White Lotus? White Lotus? Da HBO também. Não. Vale a pena assistir. E eu gosto muito dessa narrativa. Por quê? Porque nós estamos muito acostumados com aqueles filmes de assim, tem o herói e tem o vilão. Tem o bem e tem o mal. Tem o mocinho e tem o vilão. Nessas séries que eu sugeri, cada um é herói da própria história. Então, tipo, mas por que essa pessoa fez isso? Porque fazia sentido pra ela. Ela tá defendendo o ponto dela. E talvez ela queira ceder, não queira ceder, mas assim, a gente sai um pouco dessa binaridade de, tipo, o mundo é dividido entre bem e mal. Sabe? Tipo... porque quando você entende que existem muitas camadas dentro dos seres humanos, inclusive de você, é você assumir que você precisa ser vulnerável para você entender. Então, imagina uma arena, a Brené Brown fala muito disso. Imagina que existe uma arena e, tipo, tá, eu preciso ser vulnerável, então eu vou no meio daquela arena. Imagina, tipo, gladiadores. Você tá ali no meio, tipo, todo mundo pode te ver. Tipo, tá, eu quero conversar com você, mas, tipo, é a área da vulnerabilidade. É aqui que a gente tá. Tipo, é aqui que a gente vai colocar dores, onde que eu pisei na bola, onde que você pisou na bola. Estar na área da vulnerabilidade é eu apontar onde eu errei. E se você está naquilo de eu sou o herói e você é o vilão, você acha que você não errou. E é aí que não funciona, é aí que trava. Entendeu? Tipo assim, não, quando você me pedir desculpas, talvez a gente converse. Sim. Tipo, mas não vai dar certo, entendeu? Sim. Porque a relação fica desbalanceada. Toda relação unilateral tende a ficar desbalanceada, né? Tipo, Sim. gente, é física. Então, se você convida a pessoa pra vir na arena, tipo, tá, isso aqui é uma dor, tanto pra mim quanto pra você. Eu tô com band-aid, você tá com band-aid, tá cada um que podendo puxar o do outro, mas e aí? Vamos conversar? E um não quer. Quando um não quer, dois não brigam, tipo, tchau. Não vai rolar. Sim. Só acontece uma mudança positiva quando tá todo mundo no mesmo nível, quando tá todo mundo na mesma arena. Sim, tá todo mundo aberto. Só que pra isso acontecer, você precisa se livrar disso de eu sou mocinho, você é o vilão, ao contrário. E ser vulnerável. Ser vulnerável é você mostrar o seu sentimento, mostrar o que você tá sentindo. E a pessoa tem um poder. A Brené Brown fala muito isso. A pessoa tem, tipo... Eu não lembro exatamente a alusão que ela faz, mas era um arco e flecha, alguma coisa. Tipo, a pessoa tem o seu coração na mão dela. Ela pode jogar no chão, ela pode machucar, ela pode apertar, ou ela pode, tipo, cuidar. Quando você é vulnerável, você está dando a possibilidade da pessoa cuidar. Se você quer ser vulnerável, a pessoa não... Será que essa pessoa é pra você? Sim. Por mais que tenha esse potencial de, nossa, se desse certo, eles seriam fodas juntos. Sim. Mas se um ou ambos não estão dispostos ali, não vai acontecer o que a gente está idealizando. É isso mesmo. Entendeu? Eu acho que estar disposto é muito maior do que tudo. Então, nesse caso deles, eu acho que, na minha visão dela, foi muito forte o que ela viveu, machucou muito, isso não tenho dúvidas, mas eu acho que, pro ser humano, em alguns pontos, é muito difícil você enxergar um erro seu. Sim. É difícil pra caramba. Então eu acho que ela não deixa ele falar sobre nada e sempre joga essa visão de que parece que você tá querendo suprir, porque eu acho que no fundo, é o inconsciente dela gritando, tipo assim, ó, cara, não ouve, porque hoje é 100% a culpa é dele. Se você ouvir e enxergar que de repente ele teve 80 e você 20, ele 70 e você 30. Não tava tão 50-50 assim, Isso, né, o rolê. Entendeu? Então, tipo assim, isso vai gerar em você uma coisa ruim de tipo, cara, eu não posso mais apontar o dedo, culpar muito. Então é melhor eu não ouvir a história, que aí eu consigo apontar o dedo e condenar sem falha, sabe? É assim que eu penso. Só que aí as pessoas acabam jogando no lixo grandes oportunidades de serem felizes por ego e orgulho. Sim. É o que eu falo, quando a gente joga isso de novo pro inconsciente, não quer trabalhar, tipo, pontos de melhoria, você está jogando um problema para debaixo do tapete. Você não vê, mas você vai tropeçar. Sim. É muito simples.
Enquanto você não lidar com aquilo, você ainda vai continuar tropeçando, numa boa. E a gente percebe como identificar isso. Muita atenção Agora aos dá queridos uma ouvintes aula. do de A a Z. Muita atenção. Quando o padrão se repete, nós somos seres de hábitos, nós somos seres de rotina. Então, por exemplo, eu tenho um perfil de pessoas que eu namorei que até que eu mudasse o meu jeito, aquele perfil ia continuar. Sim. Eu tive um perfil de relacionamento com, sei lá, meus pais, que enquanto eu não mudava internamente, aquilo ia se manter. Então, como saber se a gente está nesse ponto? Se, tipo assim, todo relacionamento, eu só me relaciono com gente indisponível. O problema é você. Eu só me relaciono com gente que não me trata como eu mereço. Você não está tratando muito bem também. Então, você tem que olhar para dentro para começar uma mudança significativa. Não vai ser de fora para dentro. Tipo, o mundo vai mudar, o mundo vai adaptar. Quando esse cenário for ideal, Sim. eu vou conseguir o meu relacionamento. Não, você já precisa fazer a sua mudança agora e tentar fazer diferente de algum jeito. É o que a gente estava falando sobre erros, né? A gente tem muito medo de errar. Sim. E é muito legal que esse erro não vem de agora, dos nossos 40, 30 anos. Vem da infância. Quando, a gente fez alguma coisinha, nosso pai, nossa mãe falou, filho, que lindo esse desenho. E o desenho tá uma bosta, né? Uhum. Então, a gente tá tudo bem errar, tá tudo bem melhorar, não é, você não vai chegar pra criança e falar assim, você é um lixo. Não é isso, Sim. gente. Mas, é você estimular a melhora contínua daquele ser humaninho que ainda tá aprendendo a lidar com as emoções dele. Sim. E essa é a melhor fase para você ir dando pequenos joguinhos de tenta fazer tal coisa, filho. Isso. Melhora o desenho assim, tenta pintar dentro da linha dessa vez, menino. Isso, e aí, você traz a consciência da melhora. E daí você acaba criando um adulto mais, resiliente a erros também. E tá tudo bem, porque todo mundo vai errar. Mas, Mário, se eu já for adulto, o que eu faço? É isso que eu falei. Esteja disposto a... Se eu não estiver assistindo com 5 anos, né, o podcast. Você tem que estar disposto a entender o padrão que você está seguindo, os pontos que você entende como, positivos para você, os pontos que você está pisando na bola e como você pode melhorar isso. Por isso que eu sempre sugiro terapia. Porque quando você faz terapia, é uma pessoa de fora te trazendo um ponto de vista sobre a sua vida que você não tem. É um ponto cego seu. Uhum. Então, muitas vezes, eu já passei por situações de, nossa, mas eu tô dando todo o meu amor e carinho para essa pessoa. E a pessoa não tá valorizando. A minha psicóloga, sim, porque você não pode dar... Você não vai fazer com que a pessoa te valorize dando mais daquilo que ela já não valoriza. Então, você precisa dosar. Então, não adianta... Quando a gente fala de troca para encerrar a linha de raciocínio, é assim. A pessoa manda um bom dia. Você manda um bom dia. Você pergunta tudo bem. A pessoa, tudo bem, e você? Então, existe uma coisa saudável. Se fica aquela coisa assim... Oi, Flor, bom dia, tudo bem com você? Tudo. Nossa, acordei pensando em você. Corações, corações, corações. Stickers engraçadinhos. Haha, legal. Daí você fala, ela não, se eu mandar mais uma mensagem, vai dar mais certo. Nossa, eu queria muito casar com você e ter filhos. Começa a ficar cada vez mais distante. Então, muitas vezes não é dando mais amor que você conserta alguma coisa. É entendendo como balancear cada relação. E daí existem diversas camadas de complexidade. Cada núcleo de casais tal, é muito único, muito é muito complexo. diferente. Mas é você entender, eu tô dando muito amor, por que não tá dando certo? Porque às vezes não é dando mais amor, às vezes é dando mais espaço pra pessoa caminhar até você, pra você dar a chance dela fazer esse esforço. Faz sentido. E existe hoje uma distância muito grande entre as pessoas, né? Eu percebo isso que... Da mesma forma que a gente vê relacionamentos bons, que as pessoas estão muito bem alinhadas, que você fala, cara, que foda. Mas infelizmente você ainda vê muitos que, cara, sabe, estão muito distantes nesse sentido. Parece que cria um relacionamento de costume, sabe? Isso também não é legal. Eu acho que os relacionamentos eles foram feitos para se desenvolver. São duas pessoas impróprias e despreparadas para ter um relacionamento que juntas elas vão construir um relacionamento. Sim. Eu penso dessa seguinte forma. Então, eu sou um admirador demais de relacionamento. Meu sonho é ser pai, meu sonho é ter família, sabe? Eu até brinco que agora eu estou me preparando, né? Porque o meu próximo relacionamento vai ser o último que eu vou ter na minha vida. Mas, para ser o último relacionamento, eu preciso me tornar o último homem dessa mulher. Né? Então, como isso? Eu me tornar melhor.
eu me tornar um ser humano melhor, eu aprender mais coisas sobre isso, sobre percepção, sobre me dialogar melhor, falar sobre problemas, que é algo que me afeta muito, eu não gosto disso, eu prefiro me calar e tá tudo certo. E eu sei que eu preciso falar mais sobre isso. Então, eu vejo que poucas pessoas têm essa percepção hoje de se prepararem para o relacionamento, sabe? Elas simplesmente vivem a vida, parecia um rostinho bonito, alguém que a energia bateu, me fez feliz, fez eu sorrir, gosta do que eu gosto, o sexo é gostoso, pô, eu vou namorar e tá tudo certo. E elas não param para analisar o todo que vai ser a convivência. Será que eu tô disposto a ser um ser humano melhor? Será que eu tô disposto a lutar pelo aquele relacionamento acima de tudo? Que aí a gente entra no campo da lealdade, que é para mim um valor muito grande num relacionamento. E aí eu queria sua opinião também sobre isso. Para mim, a lealdade é extremamente essencial no relacionamento. Dois seres humanos que deram as mãos juntos para construir uma relação e eles estão dispostos a manterem essas mãos presas independente do que aconteça. No sentido de que, enquanto existir vontade de lutar e corrigir, a gente não vai soltar essas mãos. Sabe? Porque eu penso assim, um relacionamento pra mim, ele não acaba perante um erro. Pra mim, um relacionamento acaba perante a desistência. Né? Eu até brinco. Tem uma amiga minha que ela não gosta que eu falo isso, mas eu vou falar porque é minha opinião, eu não falo que é verdade, universal. Ela separou há muitos anos atrás, mas ela separou de um cara que ela amava muito porque ele traiu ela. Né? E aí um dia nós estávamos numa mesa conversando, ela virou e falou assim, a gente terminou porque ele me traiu. E aí eu virei pra ele e falei assim, não. Vocês não terminaram porque ele te traiu. Vocês terminaram porque você desistiu dele. Ela, como assim? Eu falei, quantas vezes ele quis voltar com você, arrependido, quis corrigir, e você falou que você não ia dar uma nova chance porque pra você, se errou uma vez, já era. Ela, sim, por isso é, mas então, ele que jogou no lixo. Eu falei, não, então foi você que desistiu. Ele errou, mas ele tava disposto a corrigir. Você que não quis dar uma outra oportunidade. Então o relacionamento não acabou porque ele errou. O relacionamento acabou porque você não quis dar uma segunda chance. Entendi. E ela ficou putaça comigo. Então, assim, por quê? Pra mim, a lealdade é uma coisa muito forte. Nessa situação, como em outras, que eu já vivi isso também, que pra mim, enquanto há chance de correção, enquanto existe o amor, cara, eu vou estar de mão dada com você, disposto a lutar por isso tudo. E eu não vejo que as pessoas fazem isso hoje. Então, pra mim, como é que você enxerga isso num relacionamento? Essa lealdade que, às vezes, se torna maior até do que uma fidelidade. No sentido de superação. Porque a fidelidade, a gente tem essa ligação muito... Que a fidelidade não tem nada a ver com a traição, né? A fidelidade é um complexo, que a gente falou, vários tipos de traição. Fidelidade é você quebrar algo que a gente tinha alinhado que era certo. Então, você se relacionar com outra pessoa é uma traição. Você, às vezes, terminar um relacionamento por falta de dinheiro é uma traição. Às vezes, você ter uma conversa escondida é uma traição. Você mentir pra pessoa é uma traição. Então, são várias quebras de acordo que se torna uma infidelidade. Mas a lealdade, ela é uma coisa pra mim acima, que é você vai ser leal àquela pessoa mesmo quando você não quer ou você não precisa ser leal, sabe? Como é que você vê essa diferença aí, nesse contexto de lealdade e fidelidade? Tá, tem várias coisas pra gente conversar. Sabe o que garante um relacionamento duradouro? Nada. Nada. Você pode alinhar tudo bonitinho com a pessoa. Por exemplo, fidelidade, vocês já alinharam vários pontos e, tipo, chega uma hora que a vida entrou num platô de, tipo, a gente não briga, tá tudo alinhado, tá tudo bem, a vida está tranquila. E daí você percebe, acho que eu não sou feliz. Você mantém no relacionamento ou você faz diferente? Faço diferente. Tipo o quê? Se eu não sou feliz? Por exemplo, assim, ninguém trai. A barba na pia que suja, tá alinhado. A louça que Tá tudo alinhado. Tá tudo alinhado. Tipo, nossa, bonitinho. Era um relacionamento assim que eu queria. Mas acho que eu não tô feliz. Eu acho que eu queria tanto isso que eu não tô feliz. E aí? Eu pensaria no seguinte ponto. Eu ia tentar achar alternativas pra melhorar isso, mas se eu não encontrasse essas alternativas de melhora, ia ser o ponto final. Então, é aí que tá. É aí que tá. Por quê? De repente, a pessoa que você tá se relacionando fez tudo que você pediu. E ainda assim, porra, o Bruno me deixou. Filho da puta me fudeu. E agora? Entendeu? Sim. Então, aí que é um ponto de tipo assim, cara, a gente alinhou tudo, a gente tava alinhando, mas por que ele não segurou a minha mão até o fim?
assim, a primeira fala que você me disse, eu guardei aqui como uma notinha para falar para você. Quando você falou de o próximo relacionamento que eu vou ter vai ser o último. Se eu pudesse te dar uma dica, é assim, não traz esse peso. Sim. Porque você já começa o relacionamento falando, este é o último. Entendi. E A luzes frustração piscantes. pode ser foda. Então, tipo assim, a barra tá tão lá em cima que se der alguma merda, tipo assim, estou muito feliz. Acho que é o fim. A queda vai ser muito forte para você. Porque você tinha tudo na mão, que é uma coisa que você falou, tipo assim, nossa, às vezes a pessoa tá mó legal e valoriza tal. Por quê? Porque nós somos seres humanos e a gente tá aqui para errar. E se você não está contente no relacionamento, o problema não está no relacionamento. Então é você. Não vou colocar como problema. O ponto de melhoria não tá no relacionamento, porque tudo que a gente alinhou tá bem. Cara, se tudo que eu queria tá aqui na minha frente e eu ainda não estou feliz, acho que eu vou largar você. Não, a gente olha pra dentro. É aí que a gente olha pra dentro. Sim. O porquê que eu não ainda cheguei naquele ponto? Então, tipo, é uma coisa, você com você. Será que eu quero escalar o Monte Everest? Será que eu quero aprender mandarim? Por que eu não estou me sentindo bem? É um desconforto seu. Seu, tipo assim, não você, CPF, mas, tipo assim, é um desconforto da pessoa em que, tipo assim, eu acho que eu vou me levar. Porque era o ponto estável da sua vida. O relacionamento é feliz, tudo alinhado, nananã. Tipo, pois eu não tô feliz. Eu vou jogar isso aqui mó legal que eu construí fora. Sim. Entendeu? É tipo, você construiu uma puta mansão zona, do jeito que eu queria, com piscina, com sauna, com ar-condicionado. Acho que eu não quero mais morar aqui, eu quero um apartamentinho. Por quê? Como, por quê, quando, onde? É aí que a gente fala de autoconhecimento. Por isso que eu acho que é uma coisa muito legal. Sim. Porque a gente pode construir a coisa super ideal e ainda assim, tipo, eu achava que eu queria isso. Quando você chega lá, talvez você queira fazer diferente. Sim. A Anitta fala uma coisa muito legal, que ela chegou no topo de, tipo assim, ela ganhou premiação, ela fez sucesso internacional, ela ganhou, tipo, VMAs e tal. Ela falou, eu cheguei no topo. Será que eu quero me manter no topo ou será que eu tô bem com menos? Eu já era feliz e achava que tinha que chegar no... E eu acho isso muito foda. Quando você entende que, tipo assim, cara, eu me provei que eu consigo chegar lá. Acho que eu não quero. Tipo, cara, porque às vezes a gente joga a barra de novo, muito lá em cima, etc e tal. A minha sugestão é, o que a gente precisa é de flexibilidade. Não é assim, eu vou dar a mão pra pessoa e a gente não solta. Por quê? Eu vou fazer uma alusão, igual eu fiz da panela de pressão, vou falar de árvores. Eu adoro essas coisas aleatórias. Vou falar de árvores. Se você tem aquela árvore grandona, tronco grande e tal, bateu um vendaval, o que acontece? A árvore cai. Sim. Porque ela é, tipo, firme, mas ela não... Bateu um vento mais forte que ela, derrubou. Já era. O exemplo do bambu, o que acontece? Bateu um puta vendaval, o bambu vai e o bambu volta. Então, tipo assim, nossa, eu cheguei num relacionamento mais feliz, eu não tô feliz, o que eu faço? Eu adapto. Entendeu? É na adaptabilidade nossa, com nós mesmos, que a gente vai encontrar cada vez mais realização. Porque a gente, por exemplo, se a gente está se relacionando e a gente alinhou tudo, eu estou colocando a responsabilidade da minha felicidade na sua mão. E é um preço, tipo, é uma faca de dois gumes. Porque, de repente, eu posso prover tudo que você sempre quis e ainda não te fazer feliz. Você pode me deixar, tipo, será que o erro está em mim? Não está em você, mas assim, o que você tem para você ficar bem com você? Por isso, e agora a gente volta pro mais simples de tudo. Sabe quando a pessoa fala assim, agora que eu terminei meu relacionamento, eu vou me cuidar, eu vou pra academia, eu vou fazer o que eu gosto. Muita gente fala isso. Por que a gente não fazia isso enquanto estava no relacionamento? Por que a gente deixou de se cuidar? E tipo assim, agora que eu terminei, agora eu vou na academia, agora eu vou ficar gostoso, agora eu vou fazer... A gente já pode fazer isso enquanto tá no relacionamento, gente. Sim. Porque você encontrar uma pessoa que vai caminhar ao seu lado é maravilhoso, mas cada um vai estar no seu caminho. Vai ter individualidade. Porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. De repente, tanta coisa pode mudar. Às vezes, tipo assim, eu já tô há 10 anos com a pessoa e eu ganhei na Mega Sena da virada, eu ganhei R$1 bilhão. Eu ainda estaria com essa pessoa? Sim, não. Se eu não estaria, por que não? Se eu ficaria, por quê? Entendeu? Então, quando a gente já chega com uma carga de, tipo, esse relacionamento vai ser o último, é fadado a dar merda. Sim, entendeu? O que a gente precisa é de flexibilidade. O próximo relacionamento, eu vou dar o meu melhor. Sim. Porque às vezes a gente pode dar o nosso melhor e a pessoa ir embora. Sim. E a culpa, tipo, talvez o erro não esteja em mim, talvez o que aconteceu, tipo... Por isso que quando a gente tá alinhado conosco, você fala, tipo, essa pessoa saiu porque eu falava muito e eu te amo e a pessoa não gostava. Na minha cabeça, é uma perda dela. Mas assim, se ela aceita menos, tá tudo bem. Eu quero que ela seja feliz, entendeu?
Faz sentido o que você falou. Eu falo do último relacionamento, mas no sentido do que você disse. Porque no próximo eu tenho certeza que eu vou ser o melhor Bruno, que já existiu. Isso é muito legal. Entende? Vai ser o melhor Bruno que já existiu. Porque o meu último, eu já consegui atingir um ápice muito grande do que eu tive nas outras vidas. Se você olha pra trás o Bruno do passado, você fala, pô, o Bruno do passado, tô orgulhoso do Bruno do Pô, presente. pra caramba, entendeu? Mesmo eu ainda, que nem o meu terapeuta, né, o retrasado que eu tava falando com ele, eu tava falando sobre meus erros. Eu falo muito sobre os meus erros do passado que ainda me assombram, alguns. E entre os meus erros, teve um, ele até fez uma analogia que ele falou assim, você tá se sentindo culpado por você ter errado de novo? Eu falei, tô. Ele falou assim, cara, se eu fosse você, eu tinha orgulho. Aí eu falei, como assim orgulho? Ele falou assim, vamos fazer a linha do tempo que você sempre contou pra gente aqui. Há 10 anos atrás, esse mesmo erro, você cometeu quantas vezes? Aí eu falei, puta, umas 10. Tá, depois 5 anos depois, você teve uma outra oportunidade, você cometeu quantas vezes? Eu falei, cometi uma única vez. Vitória. Aí ele falou assim, e essa última vez, o que você fez? Eu falei, cara, eu cometi de novo. Ele falou assim, mas você cometeu completo ou você cometeu pela metade? Eu falei, pela metade. Ele falou assim, você tá progredindo. Vitória. Aí ele falou, vitória. Você tá progredindo. Ele falou assim, e agora eu tenho certeza que o Bruno daqui a 2 anos não vai estar mais cometendo esse erro. Porque você já chegou na metade. Então, cara, para de se culpar. Você não tem que se culpar porque você errou de novo. Você tem que se culpar que você errou menos. E esse é o processo. Então, hoje, eu tenho certeza absoluta que o próximo Bruno vai ser o melhor. Perfeito. Entendeu? Então, quando eu falo meu último relacionamento, é porque na minha cabeça eu acredito nisso. Que, tipo, Sim. se eu for o melhor Bruno, não tem porquê dar errado. Entende? Porque eu vou estar alinhado com a melhor pessoa que eu vou encontrar. E essa pessoa também vai ser o melhor dela, porque eu acredito nisso. A gente muda o que a gente atrai quando a gente muda o que a gente é por dentro. Sim. Então, se eu vou ser o melhor Bruno, a tendência é eu encontrar a melhor esposa pro Bruno. E com tudo isso acontecendo, essa melhoria dos dois, a tendência é ser o último relacionamento, entende? Sim. Então eu falo nesse sentido, não no fato Gostei. de que eu quero carregar um peso, mas mais no fato de que eu, Bruno, vou ser o melhor Bruno que aquela pessoa vai ter conhecido e encontrado na vida dela. Sim. Porque É eu luto e me baseio por isso. É entende? legal. Melhora constante. É exatamente É isso que eu penso. Então, assim, mas eu acredito que o amor, ele é o ápice de tudo. Então, é aquilo que eu falei pra você. Pra mim, desistir de um amor é a última opção. É só quando não existe o amor. Pra mim, enquanto há amor, mas a minha ex-companheira, ela pisou na bola, ela tem comportamentos que não me agradam, que isso e aquilo, eu acredito no amor como adaptabilidade. Então, mas existe amor. Eu a amo. Eu a quero do meu lado. Então, se existe amor, dá pra adaptar. Dá pra eu melhorar. Dá pra eu inspirar ela a melhorar também algumas coisas. Então, pra mim, desistir do amor é a última opção. É só quando não existe amor. Esse é o ponto. Porque pra mim, enquanto existe amor, existe a mudança. Eu tive um relacionamento, já falei pra você, né? Que quando eu passei por uma fase financeira ruim, a pessoa me deixou. Picou a mula. A pessoa falou que não ia, era um fardo pra ela eu estar numa situação financeira ruim. Era um peso, não é isso que ela quer. Então, se eu fosse atrás dos meus sonhos, se eu fosse atrás de projetos, ainda ela não estaria ao meu lado. Essa foi a frase que ela me disse. Certo? E na minha cabeça, sou muito dessa forma. Cara, ali não existe amor. Se tá descartando, Entendeu? provavelmente não... Porque eu sou aquele cara que, pra mim, amor é isso. Eu vou estar do seu lado, se você for rica, milionária, ou se você for pra debaixo da ponte. Eu vou estar do seu lado. A gente vai sempre estar buscando melhorar. Não tô falando que a gente vai se acomodar com lixo, mas eu vou estar do seu lado. Então, na hora que eu me deparei numa situação onde dar um passo pra trás ou recuar não é uma opção, na minha cabeça soou como não é amor. Porque faltou adaptabilidade. Isso. Pra mim faltou adaptabilidade. E posso ser sincero, e confiança. Porque eu acho que assim, se eu vejo você, uma pessoa que não quer trabalhar, que não quer fazer nada e tá me atrasando do lado, tá me arrastando pra baixo, aí beleza. Claro. Você não tá fazendo nada e aí, então realmente eu não vou ver um futuro com você. Porque, cara, fudeu, né? Agora, quando é uma situação onde a pessoa está num processo de melhora, a pessoa tá lutando por sonhos, projeto, você deve ser empresário, você sabe. Sim. Os primeiros 2 anos de um empresário é Nossa. horrível.
Entendeu? Então você tá. A pessoa vê que você está se movimentando. Mas mesmo assim, ela decide parar. Então, pra mim, não é. Entendeu? É tipo assim, cara, eu não quero passar 2 anos, 3 anos de sombra pra viver ao seu lado. Não, eu quero manter minha vida do jeito que é e. Então, segue sua vida e seu caminho. Então, eu, nessa situação, eu senti que. Eu senti como um abandono, Entendi. sabe? Aí Que eu não- queria. Quando você precisava, a pessoa não tava ali pra dar um apoio. Entendeu? Eu acho que me senti como um abandono porque me soou como vagabundagem. Uhum, Entendeu? entendi. E vagabundagem é uma coisa que eu não sou. É uma coisa que eu sempre trabalhei. Eu trabalhei desde os meus 11 anos. Olha. Entendeu? Eu vim de uma família humilde, pobre, já passei necessidade. Pra você ter uma ideia, na minha família, eu fui a primeira pessoa que conseguiu comprar um apartamento. Ah, foda, Entende? parabéns. Então, assim, eu não sou vagabundo. Uhum, Eu tô correndo atrás de alguma coisa. Só que eu tava passando por uma fase difícil. sim. E aí, eu ser descartado, pra mim, me soou isso. Eu me senti abandonado e, ao mesmo tempo, julgado como um vagabundo. Uhum. Encostado, sabe? Isso foi muito pesado. Eu tive que fazer umas terapiazinhas aí por causa disso aí, porque isso daí me Importante. machucou bastante. É. E machuca, porque aquilo que a gente falou de mergulhar em nós para voltar e traduzir aquilo para as outras pessoas. Mexeu num valor seu. Que é, gente, eu não sou vagabundo. Não tô entendendo porque vocês estão me tratando assim. Tipo, e é aquela coisa, você já trouxe a letra exata do ciclo desse autoconhecimento, que é algo aconteceu, você mergulhou no seu interior, tipo, cara, a pessoa me descartou, mas porque ela acha que eu sou um vagabundo, mas eu sou, eu trabalho desde os meus anos, porque eu comprei apartamento, cara, Eu fui fazer análise. mexeu com um valor meu que, tipo, essa pessoa não entendeu, tipo, parece que ela tava do meu lado, mas não me conhecia, Sim. entendeu? Então, isso a gente faz para tudo. Só que quanto mais, não vou falar mais cedo, pode ser mais cedo também, mas com mais frequência você mergulha em si para entender os seus valores, melhor você se torna para si e para outra pessoa que está junto com você. Por quê? Cada um tem um caminho. Você deu o exemplo, tipo assim, o Bruno de 10 anos atrás, o Bruno já errou 10 pontos. Né? Você tinha 10 vezes, vai. tipo 10 vezes. Vamos supor que eu errei 10 vezes o mesmo erro, vai. 10 vezes eu errei o mesmo erro. Tipo, o Bruno 1, 10 vezes o mesmo erro. O Bruno 2, 5. O Bruno 3, meia vez. Maravilhoso. Às vezes você, Bruno, do meio erro, o seu próximo relacionamento vai ser com a fulana que tá no erro de 5 ainda dela. Sim. Então, se a gente não tem adaptabilidade para entender que, tipo, às vezes você já tem mais autoconhecimento, a pessoa tem menos autoconhecimento, entra aquela coisa, tipo assim, eu não tô com a paciência para esperar ela fazer o corre dela. Não vou, entendeu? Porque quando a gente cria uma expectativa, tipo, quero me relacionar, isso eu digo no geral, Sim. tipo, todas as pessoas, a grande maioria é assim, as pessoas acham que vão encontrar pessoas que estão no mesmo momento de vida. E é isso que você falou. Às vezes você tá melhor de grana e quem está se relacionando tá menos. Isso. Às vezes é o contrário. Às vezes você tá no momento, tipo assim, cara, você é a pessoa certa pra mim no meu momento errado. Tipo, cara, às vezes a minha vida tá um caos. Mas, cara, você é uma pessoa mó legal. E às vezes eu não consigo prover pra você tudo que eu sei que eu posso, mas no momento atual tá uma merda. Sim. Entendeu? Então, quando a gente identifica esses pontos, é aí que a gente cria a nossa resiliência de relacionamentos. Que é tipo assim, cara, tipo, vai ter momentos que a gente vai estar mais carinhoso no nosso relacionamento. E tem momentos em que, sei lá, você vai estar hiper estressado com podcast, com estúdio, com tipo... E, tipo, sei lá, você vai estar menos presente, vai dar menos carinho. Não é Sim. que você gosta menos de mim, você está em outro momento. momento. E aí que a gente convida a galera convida a pessoa para a arena. Tipo, tô sentindo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, desculpa, não foi a intenção. Eu tô tão focado no trabalho que a minha libido diminuiu, mas eu amo você. Meu, é fase, vou trabalhar isso. Isso é adaptabilidade, entendeu? E eu sinto que às vezes é isso que as pessoas, eu não diria pouco dispostas, talvez sejam um pouquinho pouco dispostas, mas também pouco dispostas a entender o próprio momento e aquilo que eu falei no início. Pouca empatia para entender o seu momento. Tipo, hoje você tem que me entender. Sim. Tá difícil para mim. Para você, não precisa falar agora, não. Eu tô preocupado comigo já, entendeu? E aí que, tipo, não casa essa comunicação. Casa. E você falou um ponto bom, porque assim, a maioria das vezes que as pessoas têm pouca paciência para se adaptar às outras, normalmente é numa área da vida que a gente já passou e já trilhou bem. Entende? Então, que nem você falou, Bruno, meu erro meio, pode ser que no meu próximo relacionamento eu já esteja no campo 0 do erro, tranquilo. Só que eu vou encontrar alguém que de repente ainda esteja no campo 5. Do erro meio, do erro 1. E aí eu tenho que me adaptar. Não vou ter paciência? Não, cara, eu preciso imaginar
lembrar do caminho que eu trilhei e entender, porra, a pessoa tá no mesmo caminho que eu tive. Então calma, vem aqui. Eu vou te ajudar porque eu passei por isso. Entende? Não não vou ter paciência. Não quero saber porque eu não quero mais. Eu já, quando eu errei com os outros, ninguém me perdoou, ninguém me deu uma segunda chance. Então agora também não quero. Quero do meu lado que também não erre. Entende? Então eu acho isso muito ruim. Quando eu passei por isso, era uma pessoa que já era estruturada financeiramente, que já tinha passado por esse processo que eu estava começando a passar e ela não teve paciência. Sim. De tipo, não, já passei, não quero passar por isso, já passei, hoje eu quero estabilidade, hoje eu quero alguém estável. Então, entendeu? Perdão, a gente não tem, eu falo assim, a gente não tem paciência, principalmente quando é um campo que a gente já dominou. Né? E assim, sempre a gente vai ter um campo que a gente domina mais, domina menos. Isso. Então, tipo, nas nossas egrégoras de relacionamento, família, amigos, trabalho, autoconhecimento e tal, um tá melhor, outro tá pior. Então, às vezes, por exemplo, você já passou por, tipo assim, cara, eu já tive relacionamento que pisaram muito na bola comigo, vou dar um exemplo aleatório, tipo, traição. Quando você chega com uma pessoa que tá, tipo assim, já tá bem trabalhado o círculo de trabalho, de amizades e tal, mas assim, ainda não sei muito o que é trair. E se eu trair e tal, tipo assim, tá, tipo, você pisou na bola comigo uma vez. Me fala se você vai melhorar. Ou, tipo, porque a gente tá em pontos diferentes. Eu não quero ficar insistindo, tipo, dando murro em ponta de faca. Entendeu? Tipo, se você estiver disposto, eu também estou disposto. Se você ainda tá meio assim, não, eu quero ir pra raves e eu quero relacionamento aberto, tá. Eu desejo felicidade pra você, eu quero tal coisa. Sim. E é aí que entra de novo o autoconhecimento. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, é você saber o que você quer e o que você não quer. Isso. Esse é o ponto. O autoconhecimento, eu falo, porque, cara, hoje eu atingi um nível de autoconhecimento, né? Consegui me reformar intimamente, que não gosto de dizer essa palavra, mas é muito difícil. Foi anos de batalha, foi o que eu te falei. Em 2013, lembra até hoje, em 2013, quando eu conheci a espiritualidade, foi a primeira vez que eu falei assim, cara, eu não posso mais ser essa pessoa. E hoje é 2025, 12 anos, numa luta diária, e eu ainda não cheguei na metade do homem que eu idealizei ser nessa mudança, entende? Então, tipo assim, é muito foda. É muito foda, é luta diária, é muita coisa. Você falou sobre religião, né? Que você falou que você estudou. Você estudou a filosofia... Hindu. Você tem algum tipo de religião? Como é que é essa parte espiritual aí pro Tenho, vamos falar de Mário? espiritualidade. Eu acho muito da Então, hora falar de eu espiritualidade. amo, por isso que eu quis falar e eu já vi uma guia no seu pescoço. Aí já... Sim, eu amo minhas guias. Eu sou da Umbanda, eu adoro. Eu travei contato recentemente. E, cara, pra mim, ter esse ritual... Porque as pessoas entendem muito, tipo assim, o autocuidado, é fazer skincare. Tipo, tá tudo bem se passar seu hidratante, fazer sua esfoliação, é maravilhoso. A gente adora. Passar filtro solar. Passar filtro solar, senão... Mas assim, eu adoro, por exemplo, acender minhas velhinhas. Eu adoro, tipo, conversar com o meu anjinho da guarda. Eu sinto que é uma coisa, tipo assim, tá, vocês que estão sempre comigo, vamos bater um papo aqui. Eu acho mó legal. E eu venho de família muito católica. Então, tipo assim, meu avô foi ministro, minha avó foi ministra, minha tia ministra, tipo... E é muito legal ver como todo mundo se dá muito bem, assim, naquela pizza de sábado, falando alto, família italiana, né? Tem vinho e berros, assim, é divertidíssimo. Então, falar de espiritualidade, eu acho uma coisa sensacional, porque, assim, a espiritualidade é uma coisa muito individual, é sempre você com você. Por mais que você tenha um grupo, tipo, é como você se relaciona com aqueles ensinamentos, é como você consegue introjetar aquilo, tipo assim, olha, tipo, não matarás. Tá. O que a gente pode aprender disso daqui? O que eu posso trazer isso pra minha vida? Tipo, não roubar. Mas eu não roubo, tipo... objetos de lojas, eu não vou roubar nada do seu estúdio, mas eu sempre chego atrasado para nossas reuniões, então eu tô roubando o seu tempo, pera. Sim. Porque eu acho que o roubo de tempo é uma das piores coisas, né? Porque o tempo não volta. Não volta, já tipo, era. se eu roubar essa taça, talvez você compre outra. Sim. Mas assim, se eu roubar seu tempo, não tem como, tipo assim... Não tem como voltar. Já foi perdido. Então eu acho que esse papo é também um nível de autoconhecimento muito legal para cada pessoa. Assim como, tipo, somos mais de 8 bilhões de pessoas, seres individuais, você vai viver a sua espiritualidade do seu jeito, que, tipo, se você sabe que você não tá fazendo mal para ninguém e tá te fazendo bem... se joga, é maravilhoso. Mas você ter uma espiritualidade, você acreditar em, por exemplo, guias, Deus, tipo, o universo, o karma, porque no hinduísmo a gente fala muito de karma, né? É uma coisa que traz um alívio no seu coração. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que as coisas estão no nosso controle. Sim. E chega uma hora que a gente precisa simplesmente, tipo, cara, eu consigo ir até aqui.
tipo, para relacionamento, para família, para amigos. A partir daqui é fora da minha jurisdição. Por exemplo, a gente falou de traição. Cara, eu consigo falar pro meu parceiro, pra minha parceira, que eu amo, que eu tô aqui, que eu não vou trair, que eu sou fiel. Tipo, a partir do momento que a pessoa sai de casa, eu confio que a pessoa vai manter isso. Isso vai mais dela do que de mim. Sim. Então, é eu estar tranquilo com, tipo, gente, olha, a gente tem esse acordo e eu espero que, tipo, enquanto eu tô gravando aqui, o mozão não esteja no motel. Sim. Entendeu? E se ele tiver, isso diz sobre mim, tipo, eu sou a pessoa péssima? Não. Então, é aí tipo, que a gente entende quais relações a gente quer na nossa vida, qual a gente não quer, valores. Isso traz uma tranquilidade. Para o hinduísmo, esse preceito ético é chamado de Shvara Pranidhana, que é tipo, gente, eu fiz tudo o que eu podia. Falei que eu amava, eu falei que eu estava aqui para a pessoa, mostrei fiel, tipo, né? Mas, cara, a partir daqui... Tipo, eu não vou tentar, tipo, a pessoa tá indo na academia, eu vou atrás. Eu fico ali no canto, eu não vou incomodar, mas eu fico ali atrás pra garantir que eu não vou ser traído. Cara, você não vive sua vida. Sim. Entendeu? Não, você fica louco. Você fica louco. Então, existe esse autoconhecimento de, tá, eu vou chegar até aqui. A partir daqui, gente, tá fora da minha jurisdição. Então, tipo, eu trabalho essa coisa da entrega. Tipo, ai, Deus abençoa. Tipo, ai, mãe, faz tal coisa. Universo, você tá de olho na pessoa, tipo... E você demanda isso, você entrega isso para algo maior. Sim. Que você. Que, tipo, tem, não tem, vai muito de cada pessoa. Sim. Mas te dá uma paz. Isso. Você se dá uma paz. Tipo, não vai descer um anjo e falar assim, menino, tá tudo certo. Mas você acredita, tipo assim, cara, eu tô tranquilo com tudo que eu fiz. Sim. E eu acho que isso é a melhor e maior forma de autocuidado que a gente tem. Então, eu acho que a espiritualidade é uma coisa muito bonita. Eu perguntei por quê. O que mudou minha vida e fez essa transformação de 2013 pra cá, na minha vida, foi eu conhecer a espiritualidade. Por quê? Eu sou de família católica, mãe, e pai, família evangélica. Então, só igreja, minha vida inteira, eu tive contato. Mas em 2013, eu conheci um centro de Umbanda. Cara, que mudou minha vida. Quando eu escutei lá, hoje ele é meu pai de santo. Que legal. Quando eu escutei ele falar sobre homem de bem, sobre ser uma pessoa boa, cara, aquilo me transformou de um jeito que eu falei, cara, eu não quero mais ser esse cara, sabe? Tinha 23 para 24 anos. Falei, cara, eu não quero mais ser esse cara. Preciso ser um ser humano diferente, velho. E hoje, faz 12 anos que eu trabalho no Centro Humano. É muito legal. E é o que move minha vida. Eu, Bruno, eu falo, eu não me considero um umbandista. Por quê? Porque eu falo que é um desrespeito com os umbandistas. Por quê? Eu sou um cara muito mais espírita do que umbandista. Eu acredito mais na conexão direta. Então, eu sou um cara que eu não sou de oferenda, de banhos, né? Velo, acendedor da guarda, tá tudo certo. Então, eu acho que a conexão é mais direta. Então, eu não gosto de falar que eu sou um bandista, porque pra mim é um desrespeito com as pessoas que têm toda uma ritualística. Entendi. Mas eu trabalho no centro de Umbanda há 12 anos. Então, foi o que mudou minha vida. Por isso que eu te perguntei, eu vi a guia, eu falei, não, eu acho que ele deve seguir uma linha muito similar à minha, eu acho que é interessante a gente bater um papo sobre isso. Porque foi o que mudou minha vida, foi o que me transformou. A Umbanda, a espiritualidade, conhecer essa essência, a caridade, o amor, a esperança, foi o que fez, assim, a virada de chave na minha vida e falar, Bruno, a vida tem algo mais pra você do que só bebida, mulher e bagunça. E aí foi aí que eu transformei minha vida, entendeu? E hoje 12 anos aí trabalhando, vivendo, projeto social, sou um dos coordenadores do projeto social da casa. Legal. A gente entrega 120 cestas básicas todos os meses. Incrível. Entendeu? A gente nosso centro é um centro muito grande. A gente atende, por trabalho, em média, de 300 a 400 pessoas. Nós somos de médios atuantes trabalhando 200. Uma casa grande. Uma casa grande. Uma casa grande. grande. Então, assim, a casa já tem 25 anos. Uau. Acho que desde 2001. Eu acho que 2001 ou 2002. Ou é 23 anos ou é 25. Alguma coisa assim. E eu entrei em 2013. Então, assim, desde quando eu entrei, mudou minha vida. E pra você ter uma ideia, minha família era toda católica e evangélica. Hoje, trabalha nesse centro minhas duas irmãs, minha mãe frequentadora, meu padrasto frequentador, tia minha, primo meu, pessoas sempre vão lá. Então, tipo assim, eu consegui mostrar pra eles uma visão através de mim, né? Porque minha mãe, ela sempre falou, ela falou assim, filho, não é que eu não acreditava nessas coisas de espírito, mas a gente tem meio que repulsa, a gente não conhece, né? É o desconhecido. Mas, o desconhecido. Mas
conforme eu vi a mudança que você a pessoa que você estava se tornando depois daquilo, não tinha como eu acreditar que era alguma coisa ruim. Falei, não, é algo bom e eu preciso estar lá. Então, cara, a espiritualidade, ela transformou minha vida. E ela que me move até hoje. Ela que me sustenta. Quando eu contei a história lá sentadinho na janela, pensando em atentar contra a minha própria vida, foi a espiritualidade que não deixou. Foi os sussurros no ouvido, foi o acolhimento de, tipo, eu tô aqui, não desista, a gente vai dar a volta por cima. Então, cara, o Bruno, tudo que eu até me emociono, porque tudo o que eu sou hoje eu devo à espiritualidade. Que legal. E por isso que eu me dedico a ser um homem melhor. Aquela famosa frase que existe nos livros espíritas de Umbanda, tudo, homem de bem. A minha vida hoje é focada em desencarnar daqui como um homem de bem. Legal. Fazer diferente. Fazer diferente. Então, cara, isso é muito marcante pra mim. Então, a espiritualidade, pra mim, ela move tudo. Ela é tudo na minha vida. Eu acho muito legal. Eu lembro que ano passado eu tava passando por uma fase de duvidar de mim. Será que meu trabalho é bom, não é bom, tal? Tipo, apesar de ter, tipo, muitos seguidores, ter uma admiração muito legal, tal, eu ficava tipo assim, mas será que eu sou tudo isso? Não. Mas eu só pensei, eu não falei nem pro mozão. E daí teve um dia, em um atendimento no centro de Umbanda, em que a entidade me falou assim, viu, você tá duvidando de você por A, B, C, mas assim, assado. Eu assim, caralho, não falei pra ninguém, caralho. Então é difícil. É difícil não se mover com uma coisa que é tão profunda, tão íntima, e que a entidade fala com tanto carinho pra você. Então eu me encontrei muito nisso, talvez muitas pessoas se encontrem, talvez muitas pessoas prefiram outras religiões. Sim, tá tudo certo. Absolutamente tranquilo. Tá tranquilo. Entendeu? Mas foi muito interessante estudar a filosofia hindu, entender Darshana, entender como funciona a estrutura de hinduísmo, entender como funciona yoga. Hoje, por exemplo, eu trabalho em questão de inteligência emocional falando sobre reeducação respiratória, meditação e mindfulness, porque são as principais ferramentas para você aquietar a mente e mergulhar. Então, nossa, é absolutamente sensacional como o hindu enxerga... O hindu não. O hinduísmo enxerga a nossa existência com muitas camadas, assim. Então, nossa, acho muito interessante. É uma complexidade legal. É muito legal. Eu vou fazer já um convite aqui pra você. Pra gente marcar um novo podcast, um novo episódio pra falar só sobre espiritualidade. Tá marcado. Porque eu amo falar sobre isso. Vamos. E é difícil você ter pessoas que gostam de falar sobre isso. Porque normalmente a gente traz pessoas que já são influenciadores, pessoas que estão no digital, e as pessoas não gostam de misturar às vezes. Então, elas falam muito nos bastidores, mas não gostam de falar no ao vivo. Inclusive, já teve 2 convidados aqui já, que não quiseram falar sobre espiritualidade, mas que hoje eles frequentam o meu centro. Olha que legal. Eu falei pra eles meu centro, falei, cara, eu tô procurando um centro de Umbanda pra ir aqui em São Paulo, porque a maioria é de fora. E eu não acho, muito longe, outros não sei o quê. Aí eu falei, vai lá, tal dia tem tal, vai lá. Puta, mano, adorou. Tem uma convidada que, inclusive, ela me manda mensagem. Essa semana vai ter giro do quê? Que maravilhoso. É bacana. Então, é isso. Irmão, eu queria que você, né, finalizasse esse episódio. Queria que você deixasse aí uma mensagem pras pessoas, tá? O que tocar no seu coração. Mas fica aqui gravado e salvo que já tem um novo convite, um novo episódio pra gente falar sobre espiritualidade. E vai ser com você. Eu sempre faço isso. Eu falo que o meu podcast é o maior podcast de relações do Brasil, por quê? Eu faço amizades aqui. Aqui eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de criar conexões. Então, a pessoa que pisa aqui, ela vai pisar a segunda, ela vai pisar a terceira, ela vai se tornar um amigo próximo, uma pessoa que eu vou mandar mensagem para desejar um ótimo dia. Eu gosto disso. Então, as pessoas quando voltam, a gente volta com um tema. Vamos falar um tema de alguma coisa, porque já contou sua história, então agora vamos falar sobre um tema específico, bater um papo. E faz tempo que eu estava buscando, entendendo, querendo conectar com alguém para eu poder falar sobre espiritualidade. Legal. E agora meu coração tocou e essa gostei. pessoa é você. Eu gostei. Bora. Vai ser um prazer falar sobre isso. Obrigado, irmão, de coração, por ter aceito o convite, por estar aqui, se disponibilizar seu tempo, tá? E foi um prazer imenso conhecer você e... Digo mesmo. Finalize aí esse programa aí para as pessoas. Fale a mensagem que você quiser deixar aí. Eu acho que, por mais complicada, difícil, esquisita, meio coisada a vida, tem sempre como descoisar. É sempre a gente dar o nosso primeiro passinho. E não precisa ser um grandíssimo passo. Eu acho que quando a gente trabalha ser um pouquinho melhor todo dia, nossa, a gente tem um resultado tão mais legal. E é muito mais transformador quando você também encontra pessoas que
estão nessa vibe, que querem aprender, que estão dispostas a, tipo, cara, esse é meu lado luz, esse é meu lado sombra, o que eu posso fazer de melhor? Tipo, tá, eu falhei, pisei na bola, mas como não pisar na bola de novo? Então, eu deixo até o meu convite para quem ainda não me segue, seguir no meu Instagram, é @MarioDominowski, que não sei se podia fazer jabá ou não. Pode, não, vai estar aqui na descrição do vídeo, vai estar seu arroba, mas eu amei. vai aparecer Obrigado. na hora que você se apresentou aqui no começo também. Perfeito. E se você sentir que precisa de mais ajuda, se você precisar de um terapeuta mais próximo, eu tenho meu acompanhamento também, onde eu ensino meditação, mindfulness, escrita terapêutica, tem todo um espaço voltado ao autoconhecimento. Tem meu clube do livro, que é divertidíssimo. Bacana. Eu vi que você postou um livro lá que eu acho fantástico, que é a Coragem de Ser Imperfeito. Eu amo. Brené Brown é maravilhoso. Esse livro é sensacional. Sim, é genial. Então, deixa aí meu convite para, tipo, gente, todo mundo tá aqui para melhorar um pouquinho. Isso. E quando a gente encontra pessoas que estão também dispostas, fica muito mais fácil. Então, obrigado pelo convite. Irmão, obrigado mesmo de coração. Eu gostei muito de conhecer, tô falando sério, questão energética, não só como pessoa, mas energética mesmo. Eu senti uma conexão muito bacana. Então, eu fico muito feliz quando eu finalizo o programa com pessoas maravilhosas, com pessoas que eu tive... não foi maçante, foi gostoso e leve e ao mesmo tempo curto. Porque por mim eu ficaria aqui horas falando com você, de coração, viu? Também. E é legal que, tipo, a gente falou de pisar na bola, de melhorar, de traição lá. No fim, foi muito gostoso. Então, qualquer assunto que a gente falar vai ser bom. Porque vai ser bom como a gente aborda. E foi bom que a gente finalizou com o assunto do próximo vídeo. É isso, então até a próxima. Acompanha a parte 2, galera. Irmão, obrigado de coração, viu? Eu que agradeço pelo convite. Pessoas, muito obrigado aí por vocês terem acompanhado o podcast até aqui, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho, dê aquele joinha que ajuda e fortalece demais. E também compartilhe por maior número de pessoas possíveis que procuram aí se autoconhecer, se reformar intimamente, se tornar alguém melhor, controlar melhor suas emoções, fortalecer seus relacionamentos, porque eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muitas pessoas. E é isso, galera. Obrigado a todos que acompanharam até aqui e um beijo no coração de cada um de vocês.